Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Foi com a goleada por 4-1 de virada, com 4 gols no segundo tempo, que o Fortaleza fechou essa semana, que dá para cravar, meu caro Thiago Minhoca, que é o melhor momento do Fortaleza na temporada. Eu sou Celso Shigami, estou aqui ao lado justamente de Thiago Minhoca, nesse programa que tem a direção do nosso querido Alan Roberto. E hoje a gente vai focar nessa vitória de virada do tricolor do PC e muito mais, o que representa essa goleada, né, de virada sobre um dos adversários diretos, né, nessa luta pelo acesso à Série A, neste momento em que o Fortaleza está vivendo. Então, meu caro Minhoca, acho que é muito importante a gente tentar explicar o que é que vinha acontecendo com o Fortaleza de Thiago Carpini até bem pouco tempo, com sinalizações para a torcida, aquela necessidade de dar justificativas sobre seus comportamentos, num claro momento de tensionamento que indicava muito mais o fim de um trabalho do que uma retomada. No entanto, veio a classificação na Copa do Nordeste da forma como se deu, veio essa virada sensacional sobre a equipe do Goiás, também da forma como se deu, e eu acho que a gente precisa trazer isso tudo para um contexto, né, meu irmão? Pois é, fala Celso, né, para quem está acompanhando aí, já aproveitar para deixar o like, contribuir, e obviamente todos do Fortaleza nesse momento vivendo, né, realmente um momento de mais confiança, né, obviamente vendo a equipe dar respostas e talvez, como você bem trouxe, né, vivendo o melhor momento da temporada, né, o Fortaleza que vinha, né, tendo as dificuldades, às vezes conseguindo o resultado, mas sem mostrar muito desempenho, era muito contexto ali que vinha acontecendo, mas que agora já começa a dar uma margem de segurança. Claro que para uma temporada que você não tem sobra, né, tô falando quando digo isso, você não vai, né, transbordar numa qualidade de jogo tão grande. O fato de você conseguir, ao longo dessa semana, a classificação na Copa do Nordeste, ali nos minutos finais, né, da maneira como sai o gol ali do Vitinho na reta final, e juntando-se a isso, né, essa goleada para cima do Goiás de virada após ir para o intervalo perdendo, e até lembrar, né, com a torcida baiana, faz com que o resultado de hoje, né, em meio a uma chuva torrencial, aliás, no Nordeste aqui, muita chuva, né, acontecendo tanto aí em Pernambuco como também aqui, a gente teve, né, exato, né, apesar das tragédias, né, e a gente, obviamente, manda aqui os sentimentos para quem está tendo as dificuldades com essa chuva, mas num gramado, né, assim, num Castelão, com muita chuva, um torcedor que vibrou bastante com essa goleada, e você falou muito bem, né, mesmo que o Goiás esteja numa zona de rebaixamento nesse momento, não há dúvida que é uma equipe que é um confronto direto. Só para dar uma noção, o Goiás, quando vencia no intervalo por 1-0, ele estava saltando 11 posições. Ele estava indo do 17º para o 6º colocado, por uma Série B, que é muito disputada, Celso, onde o nivelamento das equipes é muito ali no detalhe, vitórias magras, às vezes jogos sem muitos gols. O Fortaleza fazer o segundo tempo que fez, né? E aí, queira ou não, um dos nomes que a gente vai falar aqui ao longo dessa análise passa muito pelo mais contestado de todos os nomes dentro de campo, nem dentro de campo, né? Na verdade, fora de campo. Na beira do gramado. Do Carpini, que acabou tendo uma leitura muito precisa, né, na volta do intervalo, trazendo o jogador que foi determinante ali, o Vitinho, né, fazendo os 2 gols, tanto do empate da virada, depois o Meritelo fazendo mais 2 gols ali para dar essa primeira goleada e compensar aquela goleada que foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto na estreia da Série B. Então, uma vitória muito importante, o Fortaleza
consegue, de fato, terminar essa semana muito em alta, né? Vai ter ainda jogos decisivos pela frente, o duelo contra o Confiança no meio de semana, fora de casa, porque a sequência agora, Celso, envolve 3 jogos fora de casa, o Confiança fora, depois o Avaí pela Série B, e aí culmina, né, nessa sequência de 3 jogos, um jogo contra o CRB pela Copa do Brasil, um jogo muito valioso, né? Fortaleza tem uma vantagem. Então, eu acho que esse é o momento onde o torcedor mais tem mudado, né? Eu acho que em termos de rejeição e crítica, que eu acho que isso vai acontecer, né, ao longo da temporada, né? O Carpini ainda vai ter situações, mas eu acho que o momento agora é de saber reconhecer o crescimento do Fortaleza, né? Antes a gente falava muito, pô, um time com muita disposição dentro de campo, mesmo que não jogue bem, mas eu acho que hoje, na partida de hoje, deu para ver organização dentro de campo, deu para ver o time com mais equilíbrio e soube lidar muito bem com as situações ao longo do jogo, né, principalmente no segundo tempo. Então, para mim, essa goleada do Fortaleza, que garante no mínimo, a gente está gravando aqui no sábado, né, já garante no mínimo Fortaleza na segunda colocação. Vai depender do jogo do Vila Nova. Que fecha a rodada, né, contra o Atlético, não é isso? Na segunda. Isso, e aí a gente vai saber se o Fortaleza vai terminar como líder, mas por uma Série B totalmente embolada, Celso, uma vitória como essa, você meio que desgarrar desse pelotão, onde está tendo muitos empates, né? Então faz ser uma vitória muito relevante contra o adversário direto, estou falando em termos de competição, né? Em termos de um Goiás, onde pode chegar, mas também, e fora gerar crise no Goiás, isso é bom lembrar também, né? Que aí o Goiás agora, o Daniel Paulista ali, pode até, não sei, gerar um caso de uma saída do treinador, mas de toda forma, um momento bem importante para o Fortaleza, para conseguir esse resultado importante na Série B. Sem dúvida, sem dúvida. A importância desse resultado, Minhoca, eu acho que a gente tem como imaginar, projetar alguns frutos, né, que Thiago Carpini deve colher, né? Sem dúvida, era nele principalmente que incidia o maior ponto de tensionamento desse momento do Fortaleza, né? Carpini, mesmo com a presença constante, né, de Marcelo Paes ainda como uma sombra ali dentro do clube, mesmo com CEO aparecendo de uma forma atabalhoada, mesmo com o time não correspondendo dentro de campo, parecia muito claro que era ali, sob o trabalho de Carpini, que residia o maior ponto de pressão. Então, por tudo isso, acabava que era ali, sob Carpini, que existia o maior ponto de pressão da torcida do Fortaleza diante desse momento do time. Como é que está o ambiente depois da decisão por mandar um time reserva para enfrentar a última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, da conquista da vaga para as quartas, da sequência aí com essa goleada que a gente vai começar a analisar mais a fundo daqui a pouco? Como é que a gente consegue enxergar a temperatura da água de Carpini nesse momento? Eu vejo, Celso, que nesse momento já houve uma assimilação prévia, antes mesmo até do confronto contra o Sport. Claro que tinham torcedores dizendo que era um absurdo Fortaleza não ir com força principal numa última rodada, jogando em casa, mesmo que contra o Sport, né, sem sua força máxima, mas de ficar de fora da primeira fase, teve torcedores que criticaram, mas também tinha até uma parcela considerável que dizendo, não, a Copa do Nordeste, se der, deu, se não der, bola para frente, porque naquilo que o Fortaleza tem, né, numa maratona de jogos, e nisso que o Carpini começou a estabelecer como a ideia do time principal, né, que desde quando ele estabeleceu esse time, que entrou em campo hoje, com exceção do Luiz Fernando, que estava suspenso hoje, o Fortaleza começou a dizer assim, beleza, aonde eu tenho que gastar energia? E todo mundo sabe que a energia é na Série B. Então, mesmo que correndo risco, e correu bem mesmo esse risco de ficar de fora na primeira fase da Copa do Nordeste, o que seria um vexame, já tinha parte da torcida dizendo que, tipo assim, não, tudo bem, pouco importa, não é o foco da temporada, porque eu acho que alguns clubes, né, assim, acho que na própria campanha da Copa do Nordeste, deixaram claro isso, uma questão de preferência de competições. E o Fortaleza, não à toa, dos 5 jogos que jogou na primeira fase da Copa do Nordeste,
4, né, foram sem ser a força máxima, incluindo o clássico Rei, por exemplo, diante do Ceará. Sim. Então, eu acho que parte da torcida já tinha assimilado um pouco essa escolha. Agora, claro, caso tivesse sido eliminado pelo Sport, a pressão ia ser muito maior para o jogo hoje na Arena Castelão e até mesmo afetando na presença de público. Porque hoje, por exemplo, o Fortaleza, eu ainda não vi os números, enquanto a gente está fazendo aqui o programa, teve a sua melhor presença de público, né? Fortaleza, realmente, né, num dia que teve muita chuva, claro, a chuva aconteceu mais ao longo do jogo, né, do que propriamente antes do jogo, mas um torcedor que passou a acreditar. O Fortaleza, Celso, não conseguia, às vezes, colocar, eu acho que foi no jogo contra o Sport, não chegou a 10 mil pessoas, entendeu? E a gente sabe que o Fortaleza, assim, facilidade colocaria isso em qualquer outro ano. Então, o fato de conseguir a classificação, como foi essa classificação do jogo da quarta-feira diante do Sport, aquele tipo de classificação, da maneira como o torcedor vibrou pela classificação ali, no último lance praticamente, né, do gol do Vitinho, fez com que esse efeito positivo de abraçar a equipe e de que, eu diria até mais, no jogo passado, que foi na vitória do Fortaleza sobre o... desculpa. A vitória do Fortaleza diante do CRB. Eu acho que foi depois da vitória do CRB, porque teve um empate contra o Operário, aí depois teve essa vitória do Sport. Mas lá na vitória sobre o CRB, Celso, eu comecei a ver um discurso de que não é isso. Se tiver vencendo, o Carpini às vezes não dá muita tal confiança. Então já estava aparecendo comentários de torcedores começando a abraçar a ideia. É isso mesmo, o Carpini é um treinador que ainda vai precisar desenvolver, mas começou a ter uma repetição. E com essas repetições vieram também os resultados. Então esse torcedor passou a acreditar mais nessa possibilidade. Processo. Eu acho que após esse jogo, e a gente vai ver depois aqui nos comentários, possivelmente um torcedor ainda, vai ter torcedor que não confia no Carpini, mas começando a dar o braço a torcer que ele começou a encontrar um padrão de time, porque essa, para mim, era a principal obrigação do Carpini logo após o estadual, né? Eu já estou cansado de falar sobre isso, já falei com você, já falei com o Fábio. Isso. Todas as questões que envolviam o Fortaleza, do mau futebol do Fortaleza, para parte da temporada, para o começo da temporada, envolvia uma reformulação de elenco, certo? Então, o que o Fortaleza teve em janeiro, teve em fevereiro, de saída de jogador, de entrada de jogador, eu dei uma ponderada naquele momento. O que eu achei que o Carpini estava se perdendo, e no clássico rei da Copa do Nordeste, quando o Fortaleza perdeu por 2-0, né? Jogando mais de um tempo e meio, com um a mais. E, de novo, ele, contra o adversário, né, desfalcado com 10 atletas dentro de campo, e o Fortaleza, de novo, não só não ter vencido, mas ter perdido, juntando-se a isso o fato de ter sido o Clássico Rei, juntando a isso um tabu, que era de 13 jogos e agora 14. Então, aquele contexto que gerou no manifesto do capitão da equipe, do Brits, que teve protesto do torcedor, que começou realmente uma pressão para cima do Pedro Martins, que veio aquele vídeo, né, totalmente mal colocado pelo dirigente do Fortaleza. Então, tudo aquilo gerou um efeito que poderia acontecer, Celso. Por exemplo, uma situação como aquela com o Brits. Será que o elenco ia começar a responder de maneira negativa? Será que o Carpini ia começar a ter dificuldade para fazer os jogadores jogarem de maneira intensa? E aí vem um jogo do São Bernardo, quando o Fortaleza vence nos minutos finais, com o gol do Meritelo. Aí depois vem o jogo contra o América, que foi um empate fora de casa, onde teve muita reclamação de novo. Só que esse incêndio, eu até usava esse termo, né? O Fortaleza está tendo um incêndio e tendo que acontecer para um incêndio com o jogo de Série B, que era o fundamental. Perceba, Celso, se o Fortaleza tivesse um tropeço na Série B e apagasse esse incêndio com Copa do Nordeste, ou Copa do Brasil não vou nem colocar, mas com Copa do Nordeste, esse incêndio ainda estaria se alastrando. Porque na Série B... Seria suficiente, né? Como o Fortaleza foi perdendo essa vaga, né? Tava perdendo essa vaga na Copa do Nordeste, só que com vitórias acontecendo na Série B, foi o que foi dando o respiro para Carpini começar a encontrar esse time. Porque, para mim, esse era o ponto principal que Carpini tinha que trabalhar. Ele encontrou essa equipe, ainda tendo ajustes a fazer. E vai ter momentos, então, que o Carpini vai ter que entender a leitura. Por exemplo,
vou pegar exatamente do Clássico Rei, que foi a última derrota do Fortaleza, né? Então, acho que são 6 ou 7 jogos sem perder do Fortaleza, se não me engano, acho que 6. De lá para cá, Celso, tem uma fala da coletiva do Clássico Rei, daquele dia da terceira rodada do Copa do Nordeste, que ele chegou a mencionar. Vocês viram, ele chegou a falar isso para os setoristas, né? Como a gente não consegue jogar sem a linha de 5, né? Ou com os 3 zagueiros. Não podemos abrir mão de jogar sem os 3 zagueiros. E no jogo de hoje, que foi o melhor resultado do Fortaleza, que eu nem vou colocar o jogo lá do Campeonato Cearense do Quixadá, mas, obviamente, né, o Goiás é uma equipe de mais peso, de mais qualidade, né? E pelo contexto que foi o jogo, tá perdendo por 1-0, o fato dele ter aberto mão de ter um zagueiro no segundo tempo e colocar um time mais ofensivo, ele até destrói o próprio argumento do Carpini. Porque o Carpini, ele estava se prendendo a certas situações que eram justas. Eu até muitas vezes falei, eu acho que o Carpini está certo, tá? A ideia do Fortaleza é jogar com 3 zagueiros, com os 2 laterais que são muito agudos. A grande questão é que não foi por esse motivo que o Fortaleza perdeu para o Ceará naquele dia. Fortaleza mal agrediu o gol do Ceará, tendo um jogador a mais praticamente, né, boa parte do jogo ali, sei lá, quase 70 minutos de jogo, sem conseguir finalizar no gol. E a falha que foi do Breno naquele jogo, e depois a falha do Mucuri, foi muito mais de um contexto, mas principalmente da incapacidade do time não saber furar uma defesa adversária, né? O jogador a menos. Então, isso passou muito por essa cobrança. Então, quando ele justificou o fato de, não posso abrir mão, isso ficou em xeque, por exemplo, no jogo contra o Sport. Ele começou porque no caso, o Ronald, né, jogando de um zagueiro contra o Sport, ele não abriu mão, por exemplo. Porque se o Fortaleza não faz o gol com o Vitinho, eu mesmo estava criticando na transmissão da rádio na quarta-feira, eu falei, para que você ter 2 zagueiros, o Ronald jogando de zagueiro, com mais o Sacha, com mais o Rodrigo, cadê os homens de criação? Por que não acionar um titular como o Pierre? O tempo do Fortaleza não existiu ali. Sim, o Kaique, por exemplo... Nada ali para oferecer. Sim, o Kaique, por exemplo, que foi a última troca aqui no jogo contra o Sport da quarta-feira, se por acaso não sai a vitória, todo mundo, e eu ia ser um dos que ia falar assim, por que o Fortaleza apostou num jogador que não vai ficar até o final da temporada? Por que o Kaique foi acionado? Se é o Pierre que vai jogar, o Pierre é titular da equipe, por que não acionar um jogador como o Pierre? Enfim, deu certo, a classificação veio na quarta-feira. Só que a partir desse momento, eu acho que o Fortaleza começou, o próprio Carpini, né, e sendo justo com o Carpini, chegou a falar, o Fortaleza começou a entender como jogar a Série B, mesmo que com as dificuldades, porque é uma Série B onde não há sobra, não há momento. Agora, há equipes falhando. Toda a equipe da Série B, incluindo oferece oportunidade. Oferece oportunidade. E aquele que conseguir resistir, conseguir jogar de uma maneira sem cometer tantos erros graves, porque quantas vezes aqui, Celso, você não falou, o jogo do Ceará com o Náutico, a falha de Muriel, o jogo onde o Ceará enfrentou o Vila Nova, a falha do goleiro do Bruno, entendeu? O Fortaleza, nas falhas do jogo contra o Botafogo. Então a gente vê uma Série B onde as equipes perdem, erram, cometem falhas. E quando eu acho... quando o Carpini traz essa informação, o Fortaleza já está começando a trabalhar no erro menor. Não é uma equipe que erra tanto. E você começa a ver o crescimento de algumas peças muito por conta, da minha avaliação, porque ele estabeleceu esse time. Já começa a ter uma afinidade, já começa a ter mecanismos dentro de campo que faz com que algumas peças funcionem. Os jogadores começam a se entender. Porque desde a final do título que o Fortaleza teve do Campeonato Estadual, Celso, para cá, ele não conseguiu estabelecer um time, ele sempre mudava. Então teve jogo que ele não utilizou os pontas, como foi o do Cuiabá, nesse confronto contra o Ceará na Copa do Nordeste, ele utilizou os 3 pontos ao mesmo tempo, aí ficou desequilibrado. Então, nesse próprio jogo do Sport, como eu estava dizendo, não tinha um jogador de criação. Então, o Carpini, vez ou outra ainda, ele deixa a desejar em algumas leituras. Mas no jogo de hoje contra o Goiás, a leitura dele foi perfeita. O que ele enxergou, o que precisava ser feito em abrir mão de um dos zagueiros, um dos melhores que eu acho lá do Fortaleza, o Cauã, e o Gasal já amarelado, por exemplo, e eu entendi por que ele manteve o Gasal, até porque o Anselmo Ramon já estava dentro de campo, e o jogo era do Anselmo Ramon, teria que ser observado nisso, e nesse ponto o Gasal é melhor. Então, obviamente, ele teve que arriscar algo que ele poderia ter feito isso em jogos anteriores, mas nem sempre você precisa fazer isso. Como, por exemplo, o jogo do Operário. O Fortaleza jogou bem o jogo do Operário? Não jogou.
mas fez uma partida que era para levar o 0-0, até porque o Operário, uma equipe difícil de ser batida, né? Não à toa, nunca perdeu, até não perdeu ainda na temporada jogando lá. Então, eu acho que nesse contexto, as escolhas do Carpini, hoje, ao longo do jogo, elas foram determinantes para esse resultado. Porque, até tirando um pouco, eu acho que o Fortaleza não esteve bem ao longo dos primeiros 45 minutos, Celso. Só que aí eu acho que tem o outro lado, tá? Eu entendo que o torcedor, eu vou pegar o jogo contra o Juventude. Todo mundo sabe que tem determinadas equipes dessa Série B que são as equipes que têm o status de brigar em cima, que é Sport, Ceará, Goiás, Juventude. Esses jogos, dificilmente você vai ser totalmente dominante. E pode ser que o adversário, ele domine. Porque às vezes tem até adversário que brigam na parte de baixo. Né? Por exemplo, o Vila Nova está na parte de cima. O Guto Ferreira conhece muito bem essa competição. Então, quem pegar o Vila Nova, não acho que você jogando dentro de casa, você vai conseguir o resultado. É uma equipe que joga muito bem. Então, é um campeonato onde você não pode ter nenhuma certeza. Agora, você precisa ter o equilíbrio para saber lidar com o jogo. Então, desde os primeiros minutos, o Goiás foi bem melhor do que o Fortaleza. Eu acho que com 8 minutos, assim, foi uma blitz do Goiás, assim, tem umas 3, 4 chances, assim, o Fortaleza com muita dificuldade. E aqui, dando mérito ao trabalho do Daniel Paulista, nos primeiros minutos, o Fortaleza não conseguia passar do meio de campo. Essa foi a verdade, assim. O Fortaleza ficou realmente com muitas dificuldades. E, para mim, muito mérito do Goiás. Claro que o Fortaleza, claro, não é só pelo o Goiás ter jogado bem, mas o Fortaleza também jogando mal, a entrada da área do Fortaleza com dificuldade, algumas vezes, quando ia tentar sair mais para o ataque, Celso, gerava essa liberdade no meio, como, por exemplo, uma dessas jogadas, que foi até que originou a falta, né, do Goiás ali, que saiu o gol. Foi a jogada que Gasal saiu amarelado, inclusive, né? Foi, porque foi o seguinte, o Pierre fez a leitura errada na minha avaliação. Como ele era o primeiro volante, ele foi tentar dar o bote mais alto, gerou um buraco no meio. Aí, uma questão de um Pochettino, muitas vezes, não sei se jogador que ajuda tanto defensivamente, voltou andando, a jogada aconteceu, e aí teve que matar a jogada ali, o Gasal. E na falta, poxa, quantos jogos a gente não vê o cara sempre ali atrás da barreira, né? E o Fortaleza não fez isso. E aí o GG, inteligentemente, bateu a falta. Eu vi gente culpando ali o goleiro do Fortaleza, o Vinícius, mas... enfim, não vou colocar totalmente culpa nele, eu acho que faltou um certo cuidado ali, porque sempre é importante você ter um jogador, né, desde o Ronaldinho Gaúcho ter feito o que desde fez. Desde o Ronaldinho Gaúcho. Eu acho que é importante você ter, porque, né, principalmente o Goiás, que eu considero jogadores de muita qualidade, né, GG, Lucas Lima, o GG que fez o gol. Então, aquele primeiro tempo ali já era merecedor mesmo o Goiás. O Fortaleza foi ter uma chance no primeiro tempo, Celso, numa jogada em que o Mailton, uma das peças mais importantes do Fortaleza dessa temporada, fez até um bom cruzamento, a bola passou pelo Meritella, não conseguiu desviar, e o Mucuri chegou em boas condições, só que ele, por ser destro, bateu de esquerda ali, perdeu uma ótima chance de empatar, mas quando foi para o intervalo perdendo, era muito justo o Fortaleza sair perdendo. O Fortaleza, de fato... E talvez tivesse até espaço para mais, né? Se o Goiás tivesse sido um pouquinho mais caprichoso ali, construiu... Sim, teve bola na trave, do GG, exatamente, bola na trave, gol anulado, né? Foi. Então, assim... Não era um jogo simples para o Fortaleza, porque todo mundo olhou para esse jogo, beleza, a pessoa olhou assim, é liderança, beleza, mas você estava pegando o Goiás, vinha de 3 derrotas, mas ainda é o Goiás, ainda é o Goiás, é um adversário de qualidade. Agora, você precisaria fazer no jogo um clima de nocaute no Goiás, só que foi você que levou a primeira porrada, você tomou 1-0, então o estádio, da maneira como estava, e essa relação com o treinador, com alguns jogadores, ainda gerando essa certa incerteza, não tenho dúvida. A vaia comeu solta no intervalo, com razão. O time não estava jogando bem, né? As situações, a pressão para cima de Carpini e tudo mais, e com alguns jogadores. Então, ali, quando foi para o intervalo, eu fiquei na dúvida do que o Carpini faria. Porque, por exemplo, uma das peças que eu não estava gostando do jogo, tem muita entrega no jogador, mas não estava tão bem assim, estou falando tecnicamente falando, era o Rian. O Rian estava com dificuldade de segurar a bola, de se movimentar. Uma peça fundamental, porque o Fortaleza passa muito por esse meio de campo, conseguir essa qualidade tanto da marcação como da criação. E aí vem, né, o Spider-Man do Fortaleza, Vitinho aí do banco, e para mim essa foi a leitura mais acertada do Carpini nessa temporada. Porque eu até vi o comentário, eu esqueci o nome do comentarista da ESPN, ele chegou a mencionar, né, não, agora ele vai apostar no Wellington e no Vitinho.
ele deve colocar o Pochettino centralizado. Na hora que ele falou isso, eu falei assim, não, o Pochettino não vai jogar centralizado. Até porque, né, às vezes as pessoas acham que o Pochettino, por ser meia, ele é tipo como se fosse um Lucas Lima, que é aquele jogador de criar jogada, de encontrar passe que poucos jogadores veem. O Pochettino, ele tem também essa virtude, mas não é a principal virtude do Pochettino, na minha avaliação. Ele é um jogador de mais dinamismo e, por mais que não seja um ponta, velocista, de drible, ele é um jogador que sabe fazer esse lado. Aí o que foi que, para mim, o Carpini fez muito bem? Ele deixou o Pochettino jogando pela esquerda, onde o Baia estava atuando, e não foi tão bem, e até porque também já estava amarelado, e fez uma dobra pelo lado direito, tendo o Vitinho jogando mais centralizado. E aí foi quando realmente o Fortaleza realmente sobrou no segundo tempo. Assim. Essas trocas do Carpini foram fundamentais para o Fortaleza fazer o segundo tempo, da maneira que fez. Então é curioso porque na classificação da quarta-feira, Celso, muito se falou dos gols do Fortaleza, né? Porque o gol do Miritello foi aos 48, né, do segundo tempo. Já estava nos acréscimos ali, o jogo ia até 52. E quando saiu o gol do Meritello, o Fortaleza gastou uns segundos comemorando o gol, sem entender que precisava de mais um gol. Tanto que foi até... Exatamente. Tipo, o time está comemorando o quê, pô? Não tem classificação. Mas o Meritello saiu vibrando e tudo mais. E o Vitinho, só abrindo aqui um parênteses sobre ele é um jogador, até eu brinquei assim, ele é meio blasé. Porque, por exemplo, ele fez o gol da classificação contra o Sport, ele saiu andando como se nada tivesse acontecido, ele saiu só fazendo aqui com a mão e tal, acenando aqui com a mão. Mas essa tranquilidade do Vitinho foi fundamental para esses dois gols. O primeiro gol do Fortaleza é um tapa muito bem executado, assim, nem é com tanta força, é realmente colocado ali. Então, essa escolha do Carpini, do Vitinho atuar como esse jogador por detrás do Meritello, olha, matou o Goiás de vez. Assim. Tanto que Daniel Paulista não viu essa situação, que foi muito rápido a virada do Fortaleza. Ele volta do intervalo, inclusive, né? Já volta do vestiário. Dos trocas, né? Diferente, perfeito. Ele abre mão de um dos zagueiros, no caso o Cauã, que eu nem acho que estava jogando mal, mas deu para entender essa lógica, como eu falei, né? O Gasal seria mantido por conta que o Anselmo Ramon estava dentro de campo, pela questão da estatura. E aí ele faz o Vitinho se tornar esse meia, o Baia sai do lado esquerdo, abrindo mão, jogando com 4 laterais. Era arriscado? Era muito arriscado. Podia ser que o Goiás pudesse fazer o 2-0 e a situação mudar. Porque você teria que ter o Mucuri e o Mailton jogando de laterais, de fato, onde o Fortaleza tem dificuldades. O Mailton não defende bem, a gente sabe disso. E o Mucuri, que a gente já criticou algumas vezes aqui, que não defende bem, o Mucuri está em ótimo momento. Excelente momento do Mucuri, aliás, um dos principais jogadores, eu diria até de hoje, jogando até mais do que o Mailton, que também foi importante no jogo de hoje. Mas o Mucuri, assim, nos últimos jogos, mostrou, acho que desde a falha dele, né, do jogo lá do América de Natal, ele já tinha falhado. Ele que dá a bola para Vitinho, né? Sim, então assim, é um jogador que mostrou muito essa questão voluntária dentro de campo. E aí, quando o Fortaleza já tinha virado esse placar, eu acho que fez muito acertado, como também a chuva começou a pesar muito, né? O gramado começou a ficar mais pesado. O Fortaleza também se adaptou melhor a isso, porque eu acho que o Goiás sente, mas por estar 2-1, obviamente o jogo ia ficando perigoso e a chuva aumentando. Então, quanto mais chuva para o Fortaleza, melhor, porque o jogo ia perder um pouco da cadência, mas ficaria também mais aleatório, né? Uma bola que fica ali na poça, uma situação, um jogador que escorrega, que poderia gerar um problema. E aí o Fortaleza, que já tinha desenhado alguns contra-ataques interessantes, eu acho que depois das trocas ali, quando ele colocou o Sacha, colocou o Rodriguinho, né, o Pochettino bem cansado, aí foi quando o Fortaleza conseguiu fazer uma jogada, e muito mérito para o Brits, de acreditar na jogada. O Brits parecia um trem mesmo, assim, que nem saber, roubou mesmo a bola, e aí o Miritello conseguiu ali escapar e tocar na saída do Tadeu para fazer o 3-1, e depois ali ainda na reta final, um escanteio batido pelo Mailton, e mais um gol do Miritello, né? O Miritello e agora o Vitinho, né? São artilheiros da equipe, superaram, enfim, o Bareiro, né? Que estava sendo artilheiro da equipe. Então, essa goleada, eu acho que ela representa, talvez, a melhor leitura. Acho que é isso mesmo. Para mim, é a melhor leitura que o Carpini fez durante esse jogo. Eu fiquei achando que ele não faria algo desse tipo, e muito embora, porque esse é um ponto importante, tá? Não é porque ele fez essa troca que ele deverá fazer isso outras vezes. E eu explico por quê. Não há esquema infalível, Celso. Não há esquema infalível. Não é pelo fato do Fortaleza jogar num 3-5-2 que o Fortaleza vai estar mais protegido. Não é pelo fato do Fortaleza ter colocado 2 atacantes e ter aberto mão de um zagueiro, que foi por isso que a goleada aconteceu.
funcionou por conta disso. Mas às vezes não é por essa razão, porque o Fortaleza já fez isso outras vezes, mantendo um sistema defensivo e perdeu. O Fortaleza muitas vezes foi para cima e não funcionou. Então, a matemática do futebol, aí especificamente, ela não passa por isso. Ela passa por escolhas que o treinador faz e de como essas peças vão encaixar. E eu acho que, pelo fato de ter dado certo hoje, envolve muito de um padrão de time que foi encontrado nos últimos jogos e dessas peças que começaram a render. Eu acho que começou a se desenhar agora janelas para esse Fortaleza aproveitar. Por exemplo, o Vitinho jogando por dentro e não mais como ponta, o Wellington jogando, ajudando muito defensivamente. Então ele passou a demonstrar que outros atletas, para outras funções, tenham mais qualidade para exercer o bom futebol. E aí, Júlio, que é para encerrar essa primeira parte. Eu acho que o ponto principal do Fortaleza, por mais que muitos treinadores falem assim, a maratona de jogos pesa muito, o fato do Fortaleza ter tido jogos em sequência e aí tendo resultados, isso foi dando um momento de resposta rápido para cada jogo que o Fortaleza foi tendo. Não é fácil, né? Como eu falei, o Fortaleza vai agora 3 jogos fora de casa, mas esse time passou a dar uma confiança a mais para o torcedor e acho que esses próximos jogos que vão ser, obviamente, né, um termômetro também para esse momento, ele acabou sendo bem importante, né? Uma vitória onde coloca o Fortaleza no seu melhor momento da temporada. Muito bem, meu caro Thiago Minhoca, daqui a pouco a gente vai seguir com a análise dos destaques individuais, mas antes, quem veio dar um recado é Vini Júnior, que está aí transformado em Vini Sênior para trazer pílulas de sabedoria para o seu dia a dia. Então se liga aí. Ensinamentos do Vini Sênior. O autocontrole é como o jardim. É bom cultivá-lo todos os dias. Quem aposta precisa ter controle. Por isso Vini Sênior está aqui. Na Bet Nacional dá para definir um valor máximo para jogar e limitar seus gastos. Jogue como sênior, com responsabilidade. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Proibido para menores de 18 anos. É isso aí, jogue com responsabilidade. Vamos agora com o nosso campinho para que a gente comece a distribuir os conceitos para os jogadores do Fortaleza que construíram talvez a partida que agora sirva de parâmetro como trabalho do técnico Thiago Carpini. Meu caro Thiago Minhoca, vamos começar falando do goleiro Vinícius. O gol, eu volto a falar, né? Eu sei que tem torcedor que acha que o Vinícius poderia ter pegado, mas eu acho que ele teria que ter imaginado que aquela bola passaria. E quando a falta é batida por debaixo da barreira, aí eu acho que teve um certo descuido. Acho que o próprio Vinícius poderia ter alertado ali, um jogador ter ficado atrás, mas não acho que foi culpa dele. O tempo de reação é uma bola muito no canto. Acho que, enfim, não vou culpá-lo totalmente nessa jogada, mas teve muitas jogadas que ele fez defesas importantes. O Vinícius foi muito bem, assim, atento para saídas de bola. Teve uma, por exemplo, uma bola mais esticada, que ele se antecipou, já colocou para frente. Vou colocar um bem para ele, apesar de não ter trabalhado tanto depois do gol, mas teve um momento no começo do jogo que ele foi bem importante, tá? Acho que o Vinícius ali no começo, o Goiás teve muita pressão e o Vinícius foi bem fundamental no início. Então, vai ganhar um bem aí, o Vinícius Silvestre. Muito bem, então. Vinícius Silvestre, goleiro do Fortaleza, que apesar do gol pitoresco, né, já consegue também subir o próprio sarrafo com a virada do tricolor do PC. Agora vamos falar com esse eixo, né, da compreensão do técnico Thiago Carpini, que é essa zaga com 3 zagueiros e como a mudança, né, dessa leitura destrava o time a partir do segundo tempo. Mas Carpini começou o jogo com Brits, Cauã e Lucas Gasal. Eu vejo que essa formação ainda é a ideal do Fortaleza, tá? Não é pelo fato do segundo tempo, o Fortaleza ter marcado 4 gols quando abriu mão de jogar sobre esse time, que para mim é ainda a formação considerada ideal. Eu acho que a gente precisa ter muito cuidado, porque para fazer essa transição, talvez do Fortaleza ideal, a gente vai precisar de mais jogos para acompanhar e precisa ter peça de reposição. Nesse momento, o Fortaleza só tem um Mucuri, muito embora tenha um garoto da base, o Guilherme, o Maito também é a mesma coisa, e não atua, o Rodriguinho tem atuado mais como ala esquerdo, e o Wellington jogado como ala direito, que me chamou muita atenção do jogo do esporte, principalmente o Wellington, né? Funcionou muito bem ali como um ala pelo lado direito.
Então, eu acho que o Carpini começou a encontrar uma ideia que possa ser mais equilibrada. Mas se você for imaginar, né, vamos pegar aqui o jogo do Confiança, que vai ser no final de semana, pode ser que ele possa abrir mão, imaginando o jogo do Avaí, né, no final de semana, não sei como é que ele vai pensar, porque o jogo é na quinta e o jogo contra o Avaí já é no domingo. Então, é um intervalo muito pequeno, né, do jogo da quinta para domingo, tendo a viagem. Então, pode ser que ele não utilize o time principal. Eu estou achando que talvez ele não utilize o time principal. Então, nessa ideia, eu acho que ainda esse esquema com 3 zagueiros, e pode ser que no jogo contra o Confiança, ele mantenha a estrutura com o Ronald jogando de zagueiro, que eu acho que é o que funciona melhor nesse sentido. Eu acho que os 3 zagueiros hoje também tiveram um bom desempenho. Mas, claro, o Brits, para mim, muito bem, não só pela jogada do gol, né? Melhor em campo, talvez, né? Ele foi o que melhor se adaptou ao gramado encharcado, né? Assim, é bem jogo de argentino, né? Começou a virar lama e o homem se transforma. Então, o Brits, que tem muita raça e tal, desde 2022, aí já completando 4 anos no Fortaleza, para mim, ídolo do clube, né? Não à toa capitão da equipe, mas foi muito importante. No momento ali que o Fortaleza faz o 2-1 e que o Goiás começava a tentar buscar esse empate, o Brits ganhou muitos duelos. O primeiro tempo dele eu já tinha achado bom, não a ponto de ser ápice. Mas no segundo tempo jogou muito bem, antecipou em várias jogadas, cortou muitas jogadas, e o terceiro gol, que foi o gol que deu o alívio para o Fortaleza, e aí sim, aquela coisa que eu estava dizendo, né? Você dá o golpe de misericórdia no Goiás, é mérito total do Brits. Assim. A recuperação de bola dele foi fundamental, porque ele sai da defesa, ele dá o bote no meio, e no lugar de, teoricamente, né? Porque o zagueiro é isso, né? Dá o bote no meio e volta. Ele continua na jogada, insiste na jogada para recuperar a bola do zagueiro, e o Meritelo fazer o gol dele, né? O primeiro gol dele. Então, o Brits, para mim, fundamental mesmo nessa vitória importante do Fortaleza. O Cauã, eu vou colocar um bem, tá? Eu acho que teve algumas coisas que o Cauã falhou hoje, em termos de bolas longas. Eu acho que ele acabou se atrapalhando em algumas jogadas, mas, no geral, eu acho que ele mandou bem também ao longo do jogo. Eu acho que ele teve bons momentos com a bola. O Fortaleza teve pouca a bola hoje, mas quando teve a bola, eu achei interessante. Mesmo que no primeiro tempo o Fortaleza, sem criar tantas jogadas, essa saída de bola eu já via com mais qualidade. O Fortaleza não errou muito passe no campo defensivo, muito embora eram jogadas burocráticas, Celso. Não tinha uma jogada mais arriscada, que eu acho que o Cauã às vezes pode fazer isso mais vezes. Hoje ele foi tentar uma, acabou falhando. Mas eu acho que foi mais uma boa partida. É um jogador hoje que eu acho até que deveria, pode ser, pelo ele ter sido sacado no primeiro tempo, já que caso o Carpini pense em segurar alguns atletas contra o Confiança, pode ser que o Cauã vá ser titular no jogo da quinta-feira contra o Confiança fora de casa. O Gasal tomou o cartão amarelo meio cedo, né? Você acha que isso pode ter prejudicado ele? Eu acho que não. Na verdade, me chamou a atenção o fato, assim, preocupante, né? O Gasal é um zagueiro que tem, tecnicamente, é um jogador que mais fica a desejar, e me preocupou o fato de ter tomado amarelo. Agora sim, tá? O Gasal fez uma falta importantíssima, porque para mim a falha foi do Pierre no começo da jogada, para o Gasal matar essa jogada. E aí a falta que bateu ali, como eu falei, a desatenção do Fortaleza de não colocar um jogador atrás da barreira ali para aquela bola que pudesse vir por baixo. Mas eu acho que depois ele conseguiu fazer uma partida bem segura, tá? Eu vou colocar também o jogou bem para o Gasal, tá? Eu acho que depois do cartão amarelo ele conseguiu fazer boas leituras. Não foi um jogador, não é essa característica, mas toda vez que o Fortaleza tinha a bola, principalmente ali no segundo tempo, né, quando o Fortaleza foi tentar a virada, ele nunca se afogou com a bola. Pelo menos eu não lembro do Gasal, trabalhou bem a bola, apareceu bem no ataque, quando eu digo no ataque, chegando, né, conduzindo bem a bola, trabalhando bem a bola pelo lado esquerdo ali com o Mucuri. Então, para mim, o trio de zaga hoje foi bem, assim, apesar que eu acho que o problema do Fortaleza, no começo do jogo, envolveu mais a entrada da área. Acho que os volantes ali, Pierre e Ian, não deram a devida proteção. Mas daqui a pouco eu chego deles. Daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, desse cara aí, Vitinho, né, que acabou entrando na vaga de Cauã no intervalo e mudou o cara do jogo, né? Ele, Brits, Meritelo fizeram um jogaço, assim, e vai ficar aí na conta de minhoca aí, para escolher quem vai ser o melhor. Mas vamos seguir com os titulares e vamos falar de Mailton, um jogador importantíssimo, e Mucuri, outro jogador também importantíssimo para a gente entender essa partida. Hoje eu quero começar com o Mucuri, tá? Eu sei que o Mailton, ele é uma das principais peças do Fortaleza nessa temporada, mas o Mucuri, houve uma certa dúvida
no começo dele, com as falhas que ele cometeu, tanto no Clássico Rei, quanto no jogo do América, né? O gol que ele perdeu ali para o 2-0 e o pênalti que ele comete depois logo na sequência. Mas o Mucuri, já no jogo passado, né, no jogo da semana passada contra o Operário, já tinha me chamado a atenção, e nesse jogo agora de novo, me chamou bem a atenção a disposição dele. Não foi 2, 3 jogadas, acho que pelo menos umas 4 jogadas, além de recuperar, conduzindo bem a bola. Claro que dá um certo susto, né, esse lateral que pega e vai levando, vai conduzindo, e vai driblando, mas ele executou muito bem todas essas jogadas. Confiança, né? Muito bem mesmo. Pode colocar um verde bem forte, assim. Foi uma das peças mais importantes. Não à toa, mesmo o Mailton tendo jogado, eu acho que vou até colocar muito bem, tá, pro Mailton, porque o Mailton, eu até costumo falar isso, né, o Mailton muitas vezes é um jogador mais decisivo do que joga bem, mas hoje ele jogou bem também, tá, eu vou colocar também muito bem para ele, tanto para ele como para o Mucuri, porque no caso do Mailton, não jogando tão melhor que o Mucuri, que para mim o Mucuri chamou mais atenção, mas o Mailton conseguiu, muitas vezes, boas jogadas ofensivas, sabe, o escanteio que ele bate, a bola parada dele melhorou, mas vez ou outra porque ele comete erros demais, assim, às vezes exagera demais no falta, na jogada, ou às vezes num passe por dentro, que acaba perdendo. Poderia ser um verde menos forte para o Mailton, mas queira ou não, ele é um jogador muito influente do time. É muito influente. A bola parada dele, a subida ao ataque. Teve uma jogada no primeiro tempo, né, que a bola sobrou e o Pochettino passando no meio, aí ele tentou chutar, né, acabou isolando a bola. Às vezes, eu já falei isso algumas vezes, o Mailton às vezes se empolga muito de sempre querer resolver o jogo, porque como ele é um jogador que finaliza muito bem, às vezes exagera demais nessa tomada de decisão, mas foi um bom jogo. Eu preferi mais o Mucuri, mas os dois para mim vão ficar muito bem, porque tiveram boas participações, mas o Mucuri me chamou mais atenção por conta disso. E essa linha de 4 tricolores no meio campo era completa com Rian e Pierre. Qual a análise que você faz dos volantes do Fortaleza? Eu senti que no primeiro tempo foi o principal calcanhar do Fortaleza. Essa entrada da área, que já em outros jogos já foi um problema, Celso. Porque esse chute de média distância do Fortaleza não é bem uma novidade, né? Acho que o jogo do Botafogo e Ribeirão Preto ficou muito claro isso, e outros jogos também. Ainda há, para mim, um espaço para ser analisado aí, tá? Onde o próprio Carpini vai precisar observar. Talvez para jogos fora de casa. Eu acho que o Ronald pode ganhar uma oportunidade jogando aí pelo meio, muito embora o Sacha e o Rodrigo tenham mais preferência nesse momento, mas eu acho que o Ronald pode ser uma peça que pode, em alguns contextos, funcionar mais por dentro, imaginando essa proteção. Muito embora o Ronald também, às vezes, tenha uma dificuldade, mas tem um poder de marcação melhor, tá? Tem uma dificuldade, mas tem um poder de marcação melhor. Então o Rian, para mim, estava fazendo um péssimo primeiro tempo, mas no segundo tempo se recuperou, tá? Conseguiu se recuperar, já foi um jogo onde ele teve mais dinâmica, chegou a ser amarelado em um determinado momento, e acho que até por isso o Carpini abriu mão dele, né? Depois ali na segunda troca. Mas eu vou colocar um amarelo pro Rian. Eu não gostei do primeiro tempo dele, não gostei, tava bem ruim mesmo, assim, tava sem dar qualidade, perdendo bola, sem conseguir dominar uma jogada, sem ser tão influente, mas no segundo tempo conseguiu se recuperar e aí conseguiu ainda se safar dessa má atuação. Já o Pierre, ele teve alguns erros, como eu falei, essa jogada do primeiro gol foi muito pelo erro de leitura do Pierre, de dar o bote mais alto, né, de tentar fazer uma recuperação de bola, e essa compensação, muitas vezes com o Pochettino ali, com dificuldade para voltar, compromete e gerou muitos espaços no meio, mas o Pierre, eu acho que conseguiu, por um determinado momento, também equilibrar. Vai ficar com razoável também, tá? É um razoável mais estabelecido. O do Rian é um amarelo mais setinha para baixo, mas segue na faixa amarela. Mas o Pierre, o amarelo mesmo, assim. Eu acho que ele é um jogador muito lúcido, muito inteligente, é um jogador que tem boa noção de criação. Acho que ele está fazendo já partidas mais regulares. Eu acho que o Pierre tem que ter esse desempenho, mas se espera mais do Pierre. Mas para mim esse foi o principal problema do Fortaleza nesse meio de campo, né? Que é onde protege, ao mesmo tempo também é onde precisa criar. Perfeito. E aí, a linha alta de Carpini é formada por Pochettino, Paulo Baia e Miritello. Tá, eu vou colocar um bem para o Pochettino, tá? Um verde mais fraco. Eu acho que ele foi bem na partida. Em alguns momentos ele conseguiu
ajudar muito assim na criação. Teve bons momentos, acho que principalmente quando ele foi para o lado esquerdo ali, acho que o Fortaleza melhorou, mas estava muito cansado, então até acho que foi bem acertado. Acho que o Carpini leu muito bem no momento que o Pochettino tinha que sair, mas no geral no jogo eu acho que ele foi bem, criou algumas jogadas, encontrou alguns bons passes. Eu acho que daqui a pouco eu vou chegar lá no setor ofensivo, né, no Militelo mesmo, no centroavante. Teve alguns momentos que o Pochettino foi atrapalhado, a jogada não aconteceu porque o Militelo estava quebrando um pouco a bola lá na frente, tá? Mas o Pochettino, para mim, jogou bem. O Baia vai ser o único jogador que eu vou analisar de maneira mais negativa, tá? E eu acho que, assim, o Baia, ele tem uma inconstância. Eu acho que ele é um jogador que pode, sim, ser mais importante, como já foi, né? A vitória mesmo contra o São Bernardo foi uma jogada dele, pro gol do Militelo. Ele é um jogador mais insinuante, mas o que às vezes eu sinto que o Baia falha, Celso, é numa tomada de decisão. Por exemplo, ele pegou uma bola no primeiro tempo, que ele pegou a bola na esquerda, limpou e chutou fraco. E já aconteceu outros jogos, esse tipo de jogada. E ele finaliza bem. Na época mesmo do Goiás, que foi o adversário hoje, ele tinha essa jogada como característica. E eu acho que precisa um pouco mais de ímpeto do Baia, como foi na jogada contra o São Bernardo, que ele faz a jogada, joga essa bola na área e o Militelo vai lá. Então, eu acho que para o formato do que é a Série B, que às vezes você precisa fazer a jogada mais simples, né? Que pega a jogada e vai... Às vezes o Baia exagera demais, ou às vezes desiste facilmente da jogada, tomou um amarelo desnecessário, um amarelo ali totalmente sem sentido, não fazia o menor sentido o amarelo que ele tomou, porque não foi falta, e reclamou demais. Então, dito isso, vai ganhar aí um laranja, que de fato foi um jogador mais abaixo, mas eu acho que tem potencial para melhorar, né? Eu acho que sem o Luiz Fernando hoje, ele acabou não acrescentando a qualidade necessária. Muito bem, então Paulo Baia, o único jogador que até aqui vai sendo avaliado abaixo da média, mal para ele. Para a gente fechar agora o comando de ataque com o Militelo, autor dos outros 2 gols do Fortaleza. O terceiro e o quarto. Eu gostei do primeiro tempo do Militelo, tá? Só para deixar claro. Eu acho que o Militelo... eu gostei, assim, tava bom. Eu achei que foi um bom jogo. Por quê? A bola não chegava no ataque. Não chegava no ataque. Só que o Militelo, muitas vezes, conseguia dominar essa bola. Ele é muito bom de... Aquela bola que vai para o atacante tem que segurar essa bola no ataque, ele sabe segurar. Ele é um camisa 9 que a bola chega, ele sabe dominar, sabe proteger. Ele tem como principal virtude essa. E o Militelo, eu lembro que eu citei aqui, eu gosto de trazer isso à tona, e não é só porque eu tinha falado isso antes, não. Mas é porque eu vejo que o torcedor, ele é muito desesperado quando chega uma contratação e o cara já quer afirmar que o cara é bom e o cara é péssimo. Isso aconteceu com o Barreiro ano passado. Muita gente criticou o Barreiro no começo, quando chegou. Muita gente. E eu lembro que eu falei aqui que o Barreiro era o melhor atacante do Fortaleza. Mas a gente falava, não, vai ter que continuar com o Lucero, porque esse cara que chegou é o Romero 2.0, e não era. Era um jogador muito importante. Não à toa, depois da saída dele, eu vi muita gente fazer o mesmo com o Militelo. Eu falei, o Militelo ainda é o melhor camisa 9. E eu quero deixar claro aqui também, antes também que o pessoal fale, o Lucas Emanuel, ele consegue fazer não tão bem quanto o Militelo, porque ele não é um camisa 9, ele está se adaptando a isso. Mas ele é um jogador também, nessa coisa que eu estava dizendo do Militelo, de saber proteger, o Lucas Emanuel também sabe. Ele não é tão goleador, e aí, claro, não é, do que o Militelo, tá? Por isso que eu acho que o Lucas Emanuel ainda é a melhor opção para jogar como camisa 9, do que na ideia de jogar com o Luiz Fernando como camisa 9. Tá? Eu ainda prefiro o Lucas Emanuel pela característica de jogo onde você precisa jogar essa bola para frente e esse atacante tem que saber proteger. Mas até lá o Lucas Emanuel pode aprimorar e até abrir a janela do meio do ano, onde Fortaleza pode contratar mais um camisa 9 de fato, né? Do perfil de um camisa 9. Então, nesse sentido, o Militelo vai ganhar muito bem, porque por mais que no segundo tempo ele tenha caído de rendimento, o Militelo começou a errar demais, assim, nos 10 primeiros minutos do segundo tempo, errou muitas vezes. Mas depois, meu amigo, a quantidade de bola que ele conseguia, a jogada do gol, né, do primeiro gol dele, quando o Brits recuperou, as várias deixadinhas que ele deu, teve uma que ele deixou pro Vitinho, o Vitinho acabou finalizando fraquinho, mas quando a bola vinha, jogada de novo, a bola vinha, ele já dava o passe, né, colocando o jogador do Fortaleza em boas condições. Então foi um bom jogo do Militelo, principalmente depois do 2-1, né? Depois do 2-1, quando ele faz o gol dele, depois faz o gol de cabeça, fez uma grande atuação, realmente, o camisa 9 argentino, e vai se firmando aí, né, como goleador, que era algo que era muito importante para Fortaleza, né? Se fala muito que na Série B você tem que ter um goleiro que passe segurança, que é o que o Vinícius está entregando nesse momento, e um camisa 9 que faça gols, que é o que o Fortaleza também está entregando. Aí tem uma curiosidade, né? Foi pela primeira vez que o Militelo fez gols como titular.
porque até então os outros 3 gols que ele tinha feito tinham sido apenas como saindo do banco. Então, marcando E acaba 2 sendo gols. importante, né? A gente Sim. sabe que isso acaba sendo importante. Acaba sendo uma característica muitas vezes. Vamos começar agora a falar das substituições, tá? Como destacamos, a primeira mudança de Carpini foi já a mudança de proposta de jogo. O time perdia por 1-0, voltava do intervalo com o Vitinho no lugar de Cauã e com o Wellington no lugar de Paulo Baia. Exato. Eu acho que a ideia ali, quando ele fez essa troca, foi fundamental para o Fortaleza conseguir a virada. Volto a falar. Era arriscado, poderia ter dado errado, mas deu muito certo. Deu muito certo porque ofensivamente o Fortaleza melhorou muito, e aí o Vitinho não tem como dar outra nota assim. Os 2 gols, assim, 2 belas finalizações na entrada da área, né, tirando a primeira, um tapa gelado demais. Ali, tipo, um tapinha fraquinho no canto, sem chance nenhuma pro Tadeu, e depois um chute com mais precisão, aí já estava chovendo mais, né? A bola pegando mais velocidade, e o Vitinho, para mim, foi fundamental, assim. Tem uma coisa que eu queria destacar sobre o Vitinho, que é o seguinte: eu entendo o torcedor, eu falei com alguns torcedores de Fortaleza, que eu até estava falando, porque naquela época, Celso, quando o Fortaleza não tinha um time ainda considerado ideal, eu falava, qual é o Fortaleza ideal? Eu conversei com alguns amigos torcedores de Fortaleza, e eles falaram assim, cara, o que não dá é o Vitinho. E eu até cheguei a mencionar, cara, eu acho que o Vitinho, ele tem qualidade, tá? Ele não é um jogador sanguíneo, assim, não é aquele jogador, não é o Militello, por exemplo, né? Não é o Brits, não é aquele jogador da raça, sabe? Como, por exemplo, o Wellington como, sabe, alguns jogadores que têm mais energia. Mas o Vitinho tem 2 coisas que eu acho que tem dele que é importantíssimo. O Vitinho é um jogador que tem uma ótima presença de área, ele está muito bem colocado em vários momentos. É só olhar os 2 passes que ele recebe, tá? E a movimentação dele é muito boa do Vitinho. O problema do Vitinho, às vezes, é ser um jogador mais intenso, um jogador que ajuda mais na marcação, um jogador mais... Aí também, se a gente tivesse falando desse jogador, esse jogador estaria saindo. Então, ele já tinha bons números no Campeonato Mexicano, então ele sempre aparecia muito bem dando assistência ou fazendo gol, e ele está assim no Fortaleza. Pode não ser um jogador do perfil que muito torcedor gosta, né? Que é aquele jogador de raça, de luta, por exemplo, o Luiz Fernando tem essa característica. Então, o Vitinho não. O Vitinho é um jogador de mais técnica, mas ele está sempre bem posicionado, né? Você vê que ele nunca está totalmente fora da jogada. Muitas jogadas caem no pé do Vitinho porque ele está muito bem posicionado e ele acaba tendo um bom poder de conclusão, né? Ele fez muitos gols importantes. O jogo dele contra o Maguari na Copa do Brasil foi importantíssimo para o Fortaleza conseguir aquela virada em classificação. O jogo contra o Nova Iguaçu, o gol dele da classificação, nem se fala do jogo da quarta-feira. E hoje, né, meu amigo? O cara entra em campo, em pouco tempo tá lá fazendo os 2 gols da virada. Então, é de fato o talismã hoje do Fortaleza, né? Uma peça importante que muitas vezes vai decidir, claro, algumas vezes não vai, mas foi fundamental a entrada do Vitinho, tá? É um grande... eu vou até logo aproveitar logo essa situação, porque assim, eu tinha 2 jogadores a escolher como melhor em campo, tá? Assim, é a minha dúvida. Mas, queira ou não, o que pesa mais é a favor do Vitinho. Mas eu gostei muito da partida do Mucuri. Muito da partida do Mucuri. O Mucuri, só para deixar claro, fez realmente uma atuação que eu gostei muito. Mas o Vitinho foi fundamental. Fundamental. Brits também é outro que poderia também estar disputando essa estrelinha aí, mas o Vitinho não tem como não. Os 2 gols ali, a maneira como ele bateu na bola, né, para tirar, não foi uma finalização qualquer, já foi tendo uma noção ali de como bater no canto, o segundo, o chute firme, o primeiro ali deslocando o Tadeu. Então o Vitinho vai ficar com essa estrela, mais menções aí para o Mucuri e para o Brits, outros 2 jogadores que poderiam ter recebido essa estrela também. Aí o outro jogador que entrou, o Wellington, eu acho que o Wellington fez um bom jogo também, vai ganhar um bem. Acho que a partida dele foi de muita entrega também dentro de campo. Teve boas jogadas pelo lado direito, em que ele conseguiu conduzir, chamou falta. Então, foi uma entrega absurda. Eu acho que é um jogador que estava devendo, e eu acho que desde o jogo da quarta-feira contra o Sport, ele se mostrou um jogador útil, e eu digo isso até da maneira defensiva. Acho até que o Fortaleza pode pensar em, às vezes, pensar nessa possibilidade do Wellington ser o reserva do Mailton, tá? Eu acho que é uma ideia interessante. E Mucuri e Fuentes tá brigando ali quando o Fuentes se recuperar, e tem também o Crispim jogando ali pelo lado esquerdo. Eu acho que a partir de agora a gente começa a ter uma noção das funções que cada jogador pode fazer. O Wellington tem essa característica e pode ser também, como eu falei, né, a depender das opções que o Carpini pense no jogo contra Confiança, ser um titular também visando o jogo da quinta-feira.
Aí depois ele veio com mais 2 trocas, né, Celso? Ele veio ali com o Sacha e o Rodriguinho, que eu acho que foi no momento certo. 25. Porque o Rian já estava amarelado, o campo estava molhado, o Rian tinha feito uma falta ali, uma falta normal, tá? Não era lance para amarelo, não. Até porque eu acho que o Lucas Lima, por exemplo, escapou de tomar cartão, quando deveria. Eu acho, se eu não me engano, eu acho que o Rian tá fora do próximo jogo. Acho que o Rian tomou o 3º cartão e não vai poder enfrentar o Avaí no próximo jogo. Então pode ser que ele seja titular diante do Confiança no jogo da quinta, que aí volta a falar, não sei como é que o Carpini vai pensar, mas vai ficar de fora e aí possivelmente pode ser o Sacha assumir ali no lugar dele. E aí falando do Sacha, fez um jogo ok, tá? Foi um jogo bom do Sacha, mas não acho que também é a ponto de ser verde. Eu acho que foi um jogo razoável, né? Tal qual eu estava dizendo do Pierre, fez uma partida equilibrada, sem muitos erros. Acho que não teve nem tantos erros visíveis, também não me chamou tanta atenção, mas foi bem produtivo. Teve uma jogada dele que foi muito boa. Então, para Lucas Sacha. Amarelinho para o Sacha. Teve uma jogada dele muito boa, que ele se movimentou, recebeu a bola na direita, deu um drible, chutou e o Tadeu botou para escanteio. E teve um mérito, né, no jogo contra o Sport, que fez o cruzamento pro gol do Meritelo, né, pro primeiro gol do jogo do meio de semana. A gente não fez nada, mas só para destacar o quanto o Sacha foi importante também naquele jogo. Então, amarelo aí para o Sacha. O Rodriguinho, eu vou colocar um bem para ele, tá? É um jogador que vinha sobre muitas contestações, às vezes comete falha. O Rodriguinho tem dificuldades, às vezes, de fazer jogadas mais simples, mas deu uma segurança, tá? Eu acho que ele conseguiu dar qualidade e deu um bom equilíbrio à Fortaleza, principalmente no campo mais molhado, conseguiu segurar a bola muitas vezes. Eu acho que o Rodriguinho também está voltando a se encontrar, acho que nesse ponto começa até calar muita gente. Eu mesmo era um crítico do Rodriguinho, achava que não era uma peça interessante, mas está vivendo um monte de confiança. O Carpini conseguiu dar confiança a ele e ele está conseguindo render. O Rodrigo foi a última troca, dá para avaliar, tá? Apesar de ter jogado poucos minutos, ali 16 minutos, mas vou colocar um razoável para ele. Acho que ele entrou bem, teve algumas bolas que ele antecipou ali, lutou até o fim, mesmo com 4-1 ali, não deixou de lutar. Então foi um jogador que entrou com a cabeça no lugar. Ele até, importante destacar, né? Ele ia ficar marcado no jogo da quarta-feira pelo gol que ele perdeu, né? Aquela chance que acho que 50 do segundo tempo, em que eles de frente ali, chuta para fora, e aí depois teve que agradecer muito ao Vitinho pelo gol da classificação, e depois ele foi dar nas redes sociais, né? Pedir desculpas, mas é um jogador que eu sei que o torcedor pega no pé, não é o mais qualificado em termos de técnica, mas é um jogador que para a Série B eu vejo uma peça importante, tá? Eu acho que o Rodrigo tem sim o seu valor para essa temporada de 2026. E para encerrar, chegar no treinador Carpini, para mim foi o melhor jogo que o Carpini soube conduzir a equipe, mesmo que no primeiro tempo, não por culpa do Carpini, tá? Eu acho que a ideia de time é essa. Eu fiquei na dúvida se o Paulo Baia seria a melhor opção, mas isso já estava desenhado antes, então não é que o Carpini inventou nada. Eu acho que só o Baia não mostrou ainda a regularidade necessária para apresentar um bom futebol, mas de toda forma ele leu perfeitamente no intervalo a saída do Baia, abrir mão de um dos zagueiros, o que foi, para mim, uma leitura corajosa, né? Mas, ao mesmo tempo, funcionou muito bem, porque o Fortaleza foi bem superior no segundo tempo do que o Goiás, e ainda fazendo a leitura ali na metade do jogo, quando o Pochettino cansou, quando o Rian estava amarelado. Então, o verde muito forte aí, talvez foi a minha melhor avaliação. Não sei se o Carpini tinha recebido um verde muito forte, talvez tenha recebido uma ou duas vezes durante essa temporada, mas essa talvez tenha sido a grande atuação do Fortaleza, né? Assim, claro, o primeiro tempo... O nome do jogo também, né? Eu digo o cenário, né? Era um adversário de peso, você estava perdendo em casa, você estava sendo vaiado, e você vai lá, faz o segundo tempo, fazendo 4 gols, e o mérito maior hoje desse resultado, para mim, é do Carpini, tá? Mesmo que Vitinho, né, eu falei Blitz e tal, mas o mérito tá muito na conta do Carpini. Então, temos que ser justos com o Carpini, mesmo que no próximo jogo ele possa cometer erro, mas nesse jogo ele foi fundamental para o Fortaleza conseguir esse resultado e ficar nessa parte de cima da tabela com mais uma rodada. Perfeito. Dessa forma, me despeço aqui, Thiago Minhoca. Valeu, Minhoca. Obrigado aí pelos comentários, viu, meu irmão? Grande abraço, Celso. Aí se encontra na próxima. Até mais, galera. É isso. Forte abraço também para você, meu querido Alan Roberto, e, sobretudo, a você que faz parte da nossa audiência. Deixe seu like, deixe seu comentário e siga o nosso canal. Um abraço, até a próxima.